Boa noite e a paz seja convosco. Amém? Convido você a se colocar sobre os seus pés. Glória a Deus. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Apague as luzes para mim, por favor. Feche os seus olhos. Faça um momento aí de reflexão e adore ao Senhor no seu coração. O motivo das luzes apagadas é para que você possa ter liberdade de falar com Deus. Aleluia. Senhor Deus, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome. Rendemos, ó Deus, adoração diante do Senhor e entregamos, ó Deus, o controle de tudo em tuas mãos. Venha, Espírito Santo, nesse momento, colher o nosso louvor, a nossa adoração e transmitir ao Pai no nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as suas mãos para Deus. Aleluia. Diga: o Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. Amém. Você pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor.
Aleluia. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa: é festa das cores. É lógico que a gente está aqui para celebrar a presença do nosso Deus, amém? Mas o clima é de festa, então mexe o seu corpinho aí na presença do Senhor, amém? Canta mesmo, tá? Se extravasa aí na presença de Deus, no nome de Jesus. You
Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. Eita glória! Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Amém? Deixou tua glória, foi por amor, foi por amor. E o teu sangue derramou em grande amor. Naquela vida, eu não mereço. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo, cadê Pai? Deus é príncipe santo. Eu me rendo ao teu amor. Mais forte essa palavra. Eu me rendo. Eu me rendo. Deus, eu é a estrela da manhã. Poder de Deus, príncipe da paz grande. Santo. Aleluia, Santo é o Senhor. Antes de passarmos para o momento da palavra, curva a sua cabeça, feche os seus olhos aí, coloque a mão direita na altura do seu coração. Deixa o céu descer.
Glória a Deus. Pegue aí a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Livro de Gálatas. Livro de Gálatas, o seu capítulo de número 5. Glória a Deus. Gálatas 5. Eita glória! Quem encontrou diz amém. Amém. Gálatas 5, versículo de número 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor vai ministrar aos nossos corações agora. Que todo mundo aqui, Senhor, receba essa mensagem, que ela possa gerar vida em nós. Fala conosco, trata conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Irmãos, eu quero fazer um pedido para você. Eu queria a sua total atenção. Por motivo de força maior, a gente está começando a mensagem hoje 8:08, agora em 9. Então, para que nós não nos prolonguemos muito, eu preciso muito da sua atenção. Então, se em algum momento aí vier a vontade de desviar o foco, lembre-se de dar atenção à palavra, amém? Tá? Em nome de Jesus, para que a gente possa ser ligeiro aqui. Nós estamos aqui diante dos frutos do Espírito. O que a Bíblia chama de os frutos do Espírito, ou o que acontece na vida de uma pessoa que agora o Espírito Santo de Deus tem domínio sobre ela. Essas são as coisas que tomam conta da vida de uma pessoa que o Espírito Santo de Deus está dominando sobre a vida dessa pessoa. Eu quero deixar algo para você aqui. O tema da nossa mensagem hoje é: use sem moderação. Use sem moderação. A gente vê sempre falando assim, use com moderação, né? Mas aqui é use sem moderação. E o versículo de número 23, olha aí para você ver, ele explica o porquê do nosso tema. Contra essas coisas não há lei. Por isso o tema da nossa mensagem. Você pode usar à vontade. Diante do que
que está escrito aqui, nós vamos destacar aqui 4 coisas que são os frutos do Espírito de Deus na vida de uma pessoa. Então, a nossa mensagem, ela tem um tema alegre. A mensagem em si, ela é com uma característica alegre, porque nós estamos em ritmo de festa. A gente não é o Silvio Santos, aqui não é o topa tudo por dinheiro, mas a gente está em ritmo de festa, né? Então a gente tem motivo para se alegrar aqui. Primeiro, está aqui presente o Pai, o Filho e o Espírito de Deus. Amém? Então, aqui é para estarmos contentes. E a primeira coisa que é destacada aqui como fruto do Espírito de Deus é a caridade. Quando você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 13, ou se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 13, você vai ver que lá está escrito que ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse dom de profetizar, sabe, sem caridade. Algumas Bíblias dizem amor, mas algumas dizem, a minha, por exemplo, a minha tradução, por exemplo, diz caridade. Então, quando a gente está olhando aqui no versículo 22, mas o fruto do Espírito é caridade, é amor. O primeiro fruto destacado aqui é amor. Abra sua Bíblia, deixe Gálatas marcado, mas abra sua Bíblia em Mateus 22. Mateus 22. Quem encontrou, diz amém. Versículo de número 39 diz assim, ó: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diga assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos repetir isso aí para ficar marcado? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Peraí, o primeiro fruto do Espírito é amor. Mas aqui em Mateus 22, 39 está dizendo para eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Significa dizer que eu preciso amar o meu próximo, amém ou não amém? Mas também não significa dizer que antes de amar o meu próximo eu tenho que amar a mim mesmo? Sim ou não? Porque se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, significa que eu me amo. Significa que eu tenho um apreço pela minha pessoa. Você precisa se amar. Tem pessoas hoje desistindo de tudo, abrindo mão de tudo, porque não se ama. Sim ou não, irmãos? É ou não é? Não se ama. Você precisa se amar. Você precisa se valorizar. É necessário que você se cuide. Tem pessoa que diz assim: eu dou tudo para cuidar dos meus. Sim ou não? Não é? Mas ela mesma não se cuida. É necessário que você se cuide. Para você amar o seu próximo como a si mesmo, você precisa se amar. Olha, para eu te contar uma coisa: você precisa ser feliz. Seja feliz. É necessário compreendermos que tem pessoas dizendo assim:
alguém, sim ou não? Não é? Eu dou tudo pela sua felicidade. Eu me sacrifico pela sua felicidade. Mas você também precisa ser feliz. Você precisa se cuidar. Sabe por quê? Porque você tem a missão de amar o seu próximo. Mas você tem a missão de amar o seu próximo como você ama a você mesmo. Ninguém dá o que não tem. Se você não se ama, como você vai amar o seu próximo? Como você vai entregar amor por alguém ou para alguém se você antes não se ama? Se você não se valoriza? Quem está entendendo a mensagem até aqui diz amém. Amém. Amor, fruto do Espírito de Deus. Caridade, fruto do Espírito de Deus. Então a gente aprendeu aqui já que eu preciso amar as pessoas que estão à minha volta, que eu preciso cuidar dos meus, amém ou não amém? Eu preciso cuidar dos meus. Eu preciso sim cuidar dos meus amigos, que hoje em dia são tão poucos, não é, irmãos? Não é uma verdade? Você tem poucos amigos, hoje em dia ficou difícil ter amizade. Então eu não estou aqui dizendo a você que você precisa ser egoísta. Eu não estou aqui dizendo a você que você precisa ser soberbo. Eu estou dizendo a você que você precisa se amar. É o mesmo que eu estou dizendo a você. Você precisa compreender que Deus deu o seu Filho unigênito por você. Antes de pensar em desistir dos seus sonhos, lembre-se, você precisa se amar. Antes de anular a sua vida, quem está entendendo diz amém. Lembre-se, você precisa se amar. Leia lá em Gálatas comigo, o 22, para você ver, mas o fruto do Espírito é caridade. O segundo fruto, alegria. Essa parte, ela chama muita atenção, porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas são tristes, sim ou não, irmãos? Não é? As pessoas são tristes. Tem gente que é triste e externa isso para outras pessoas. Tem pessoa que não externa isso para outras pessoas. Tem pessoa que guarda a sua tristeza para você. O tema hoje é alegria. Talvez você chegou aqui e nem alegre você está. Nem feliz você se encontra. Mas você precisa compreender que um dos frutos do Espírito de Deus é a alegria. Alegria, essa parte, até me lembrei do filme Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida se chama felicidade. Quem já assistiu sabe o que eu estou falando. Essa parte chamada alegria, essa parte da nossa vida, que infelizmente é tão pequena, sim ou não, irmãos? É ou não é? Ela tem a ver com um monte de coisas ao nosso redor. Existe o lado físico da alegria, e existe o lado espiritual da alegria. Então você precisa compreender, porque talvez você saia daqui hoje com o norte. Talvez você está assim, nossa, mas eu estou no meio de tantas pessoas e estou triste. Mesmo eu estando numa festa rodeado de amigos, de colegas,
Eu me encontro tão triste. Quando eu chego na minha casa, o cenário é de tristeza. Quando eu estou olhando no espelho, sozinho, eu me encontro triste. Existe o lado espiritual e existe o lado físico. Vamos falar do lado físico. Existem quatro hormônios responsáveis pela alegria. E eu anotei eles aqui. E eu estou falando de coisas físicas. Existem quatro hormônios responsáveis pela alegria. E uma coisa que é importante você compreender é que eles precisam de estímulos. Quatro hormônios que precisam de estímulos. Hormônios da felicidade, da alegria. Primeiro, dopamina. Segundo, serotonina, endorfina e ocitocina. São quatro hormônios que estão aqui, que são responsáveis pela alegria. Responsáveis pelo riso, responsáveis pela felicidade. E eles precisam de estímulo. Fisicamente falando, sabe quais são os estímulos que esses hormônios precisam? Eles precisam de boa alimentação. E a gente sabe que de 99,999,99999 que está aqui se alimenta mal. A gente pode tirar aqui uns 2 ou 1 que fazem uma alimentação correta, regradinho. Eu falo feijoada aqui, o canto da sua boca cheia, né? Nós nos alimentamos mal. Às vezes você está triste, está achando que é um problema espiritual e nada disso, você só está se alimentando mal. Eu estou te falando de coisas físicas. Porque esses hormônios precisam de estímulos. Atividade física. Um dos seus estímulos é atividade física. A gente pode tirar aqui uns 2. Um que faz uma caminhadinha. O máximo que eu caminho é da cama na geladeira. Você está entendendo? A gente não gosta de caminhada, a gente não gosta de atividade física. Você está entendendo? Às vezes você está triste e o problema é que você se alimenta mal, você só está se alimentando mal e não faz atividade nenhuma. Ou é só eu aqui? Aqui pode tirar os 2. Ou é só eu aqui que... Como é que é a palavra quando a pessoa é quietinha? Tá? Só eu aqui que sou sedentário. Eu sei que não, nós somos. A gente gosta de comer. A gente gosta de comida. Açúcar. Estou te falando de coisas físicas. Talvez a sua tristeza tenha a ver com isso aí. Sabe uma coisa que é essencial para esses 4 ou esse quarteto de hormônios? Boa noite de sono. Eu vim ali agora com minha mãe e irmã Sinara falando sobre noite de sono. A gente dorme mal. Você quer ver uma pessoa triste? É a pessoa que não dorme direito. A pessoa já chega no serviço estressada, ela não é. Talvez você só está precisando dormir. Eu falo dormir aqui, sabe? Tem pessoa que dorme muito, não é? Tem pessoa que fala, fulano, já dormiu. Tem pessoa que dorme
que eu cheguei numa fase que eu estou com problema para dormir. Ah, você dorme demais? Não, não é que eu durmo demais. Eu consigo dormir. Porém, eu demoro a dormir e o sono que eu até estava falando com eles que eu demoro a dormir, mas quando eu durmo, irmãos, o 3 e Atlas pode cair na terra que eu acordo só na glória. Meu sono é pesado. Porém, não me descansa. Passei mal um tempo atrás desse aí, com uma crisezinha. Irmãos, pasmem. Eu tive uma crise de ansiedade. Pastor, tem crise de ansiedade? Irmãos, eu sou carne também. E eu fui para a policlínica. Chegou lá, eles me deram 3 gotinhas de clonazepam. E eu voltei relax para casa. Doido para ir dormir logo. Falando assim. Irmãos, pensa numa noite de sono gostosa que foi. E eu não estou te incentivando a tomar clonazepam, porque esse negócio vicia. Mas se eu dormi bem, eu dormi. Pastora Lívia, acordei, falei assim, nossa, estou doendo. Ela falou assim, é lógico. Acordei de madrugada, acendi a luz e vi você dormir, não você dormir. Estou travado. Como é que descansa desse jeito? Talvez você está triste, cansado, é só porque você está dormindo mal, você entendeu? Não está estimulando, precisa de boa noite de sono, alimentação boa, precisa de atividade física. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Amém? Precisa ser estimulado. E você já viu pessoa falando assim? Hoje eu acordei pelo pé esquerdo. Agora a gente está falando de coisa espiritual. Porque existe também o lado espiritual da tristeza. O lado espiritual da alegria e tristeza no lugar da alegria tem a ver também com o que nos rodeia. Você entendeu isso? Tem a ver também com o que nos rodeia. Tem a ver com o que está à nossa volta. Você já esteve em algum lugar que estava um clima alegre, bacana, e de repente chegou alguém e o clima mudou? Isso já aconteceu com alguém aqui? De repente o clima mudou. É assim. Coisas espirituais. Tem pessoas que carregam em si uma vibe pesada. Entendeu? Sim ou não? Então o clima muda. Coisas espirituais. Tem a ver também com o que nos rodeia. Coisas espirituais tem a ver, né, com o que nos rodeia quando o assunto é alegria. Você precisa entender uma coisa. Quando eu disse que não tem pessoa que fala assim, a pessoa acorda e fala assim, hoje eu acordei com o pé esquerdo. Sabe? Acordei com o pé esquerdo. Irmãos, cabe a nós. Aprende a abençoar o seu dia. Você está entendendo? Aprende a abençoar o seu dia. Tem pessoa que já acorda e fala, hoje eu estou com a moléstia. Não mexe comigo hoje não. O trem hoje está bom. A pessoa já lança ali uma palavra, sabe, espiritual que vai trazer um mau resultado no seu dia todinho. Então aprende a abençoar o seu dia. Aprende a soltar palavras de bênção dentro da sua casa. Você entendeu por que o tema? Você entendeu o tema? Não, você entendeu por que o primeiro tópico tem a ver com se amar? Você entendeu? É por causa disso.
Você precisa entender que o seu bom dia depende, primeiro, logicamente de Deus, porque Ele é sabedor e conhecedor de todas as coisas. Mas você precisa compreender que o seu bom dia depende também de você. Você precisa entender que o seu resultado no final do dia, ele vai ser positivo dependendo de como você se porta. Então comece a acordar pela manhã abençoando a sua casa, abençoando a sua vida, abençoando o seu dia. Irmãos, o poder da vida e da morte está na palavra. Você tem que entender que a atmosfera muda quando você solta uma palavra de derrota sobre a sua vida. Entenda isso em nome de Jesus. Tem pessoas vivendo hoje o que elas falam. Você está entendendo aqui? Amém ou amém? Tem pessoas vivendo hoje o que elas falam. Então, olha, comece a mudar isso aí. Você precisa se amar. Você precisa, sabe, em tempos de crise, não, pastor, só está falando que está tudo difícil para mim. Não, para você não está difícil para mim também. Mas eu acordo abençoando o meu dia, entregando ele na mão do Senhor. Poucos dias atrás fui fazer uma viagem de Uber, aí de repente algo deu errado. E veio uma vontade de fazer o quê? Reclamar. Naquela hora eu me lembrei de uma coisa. Que eu tinha colocado o meu dia todo na mão do Senhor. E que aquilo fazia parte do que eu tinha que viver naquele dia. Você está entendendo aqui? Amém ou amém? Então, sabe, abençoe a sua casa, abençoe seus filhos, abençoe a sua própria vida. Libere palavras de bênção sobre você. Não se ache um derrotado. Talvez você parou de se amar e com isso você deixou de sonhar. Cadê os sonhos que você tinha? Onde é que está? Você está entendendo? Não, amém? Você precisa trazer essa realidade sobre a sua vida. Eu brinco muito com a pastora. Quer um exemplo? Quer um exemplo purinho do que eu estou falando aqui? Eu ia te falar assim, que eu não aceito palavra nenhuma de maldição sobre a minha vida. E ela sabe que eu não aceito mesmo. Tem hora que ela fala comigo assim, faz tal coisa, eu falo, não, me chega isso agora não. Ela fala comigo assim, você está morto de preguiça, e eu falo, está repreendido em nome de Jesus. Eu não estou morto nada. Você entendeu? Às vezes ela fala assim, nossa, você está podre na preguiça. Eu não estou podre, não, está repreendido. Estou vivinho, estou bem, sabe, cheiroso. Você está entendendo? Eu não aceito palavra de maldição sobre a minha vida. Olha, a sua casa é reflexo do que você fala. Então isso aí, eu quero que você pense nisso aí a partir de hoje. Amém ou amém? Tá? Libera palavras de bênção. Não traga palavra negativa sobre a sua vida, não. Sobre o seu dia, não. Conheci e pastoreei por um período uma irmã, uma família, cujo a irmã, ela sempre falava assim, mas tia, não, eu ia estranhar se desse certo. Como é eu, tudo para mim está errado. Um dia eu falei para ela, irmã, eu posso te falar algo com carinho? Pode. Eu falei assim, para de soltar essas palavras de derrota sobre a sua vida. Ao invés de você falar assim, para mim nada dá certo, comece a dizer assim, as coisas vão começar a fluir para mim em nome de Jesus. Você está entendendo aqui? Amém ou amém? É assim que a gente tem que ser. A gente está terminando, amém? Irmãos, o terceiro é paz. Leia aí para você ver, mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz. A paz mora exatamente em dois lugares. Quem aqui gosta de ter paz?
Quem gosta de ter paz aqui diz amém. Amém. É muito bom ter paz. Mas a paz, ela mora em dois lugares. Primeiramente, a paz mora em Deus. Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, ele disse: eu vos dou a minha paz, e não vos a dou como o mundo dá. Então eu começo a compreender que não existe paz no mundo. Você está entendendo aqui? Amém, amém? Não existe paz no mundo. Pelo contrário, no mundo tem o que? Aflições. Então nós temos que compreender primeiramente que a paz, ela mora em dois lugares. Primeiramente, a paz está em Deus. Você precisa compreender que para a sua vida ter paz, você precisa estar em Deus. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim: não, fulano está tirando a minha paz. Tal coisa está tirando a minha paz. Não existe paz fora da presença do Senhor. A gente tem que compreender isso, que a paz, ela está primeiramente em Deus. É ilusão, é algo ilusório, é enganação eu achar que eu vou viver uma vida fora da presença de Deus e que eu vou ter paz. A paz que o mundo dá é diferente da paz que está em Deus. Isso explica um monte de coisa na vida de um monte de pessoas. Sem paz não tem alegria, sim ou não? Não é? Sem paz não tem alegria. A pessoa, irmãos, você vê que tem sentido o que eu estou falando aqui. Tem pessoa que está na academia, tem pessoa que faz uma boa alimentação, mas ela não tem paz. É verdade ou é mentira? Verdade. Os 4 hormônios são bem alimentados. Boa noite de sono, regradinho na alimentação, exercício físico, porém não tem paz. Por causa do segundo lugar que a paz mora. Primeiro, a paz mora em Deus. Segundo, a paz, ela mora nas nossas escolhas. Tem gente que está sem paz hoje por causa de escolha que fez ontem. Sim ou não? Amém ou não amém? Irmãos, aqui, entende uma coisa. Eu estou falando de mim aqui. Eu doido para comprar carro. E, sabe, início de casamento, desesperado para comprar carro. Tinha a barbearia ali embaixo e trabalhando. E eu cortava o cabelo de um rapaz que falou comigo assim: eu estou vendendo um Fusquinha. E eu doido para comprar um carro. Eu falei: rapaz, que beleza. Quanto que você quer nesse Fusquinha? Irmãos, ele só faltou falar assim: pelo amor de Deus, tira esse carro lá de casa. Ele só faltou falar isso aí. Ele estava doido para tirar esse Fusquinha lá. Não sou. Eu te vendo ele por R$1.000 e você pode me pagar daqui. Você tem cheque? Você tem cheque? Na época eu tinha que trabalhar com cheque. Tem cheque. Pois é, então você me dá uma folha de cheque e pode jogar. Só faltou pedir, pelo amor de Deus, para eu tirar de lá o Fusquinha. E eu falei: beleza, eu vou comprar esse Fusquinha. E isso era umas 4 horas da tarde. Eu falei com ele: beleza. A hora que eu fechar aqui, eu fecho 6 horas. Eu passo lá na sua casa. Passei lá na casa dele, não estava aguentando de vontade. Fechei, corri e passei junto com a pastora na casa dele. Ele falou: vem cá que eu vou fazer um teste no carro para você ver. Ele ligou o carro pau, e pegou, e ele entrou dentro do carrinho dele também. Eu entrei dentro do carrinho da pastora para você ver, e ele saiu acelerando, e deu uma volta no quarteirão rapidinho com o bicho. Eu falei: nossa, esse carrinho tá bom demais, rapaz, ele tá para eu ir para a igreja. Na época eu estava congregando, sabe aonde? Na
Igreja da Graça, que era aqui, onde era a academia do Franklin hoje, sabe? Era ali, naquele galpãozinho ali. E morando no Sacrete, eu vinha no culto 2 vezes no domingo, fiel, saía, irmãos, 7 horas da manhã para estar na igreja, 8 horas da manhã para fazer o louvor, fiel a Deus e fiel à obra do Senhor, e falando, Deus, me dá um caminho para eu me fazer a tua obra. Eu falei, rapaz, esse caminho vai dar para pelo menos eu ir para a igreja domingo. Fechou, comprando, e isso era 6 e pouquinho. Irmãos, não deu 7 horas da noite, eu saí desse carro de lá. No meio do caminho ele já falhou. E eu falei, deve ser gasolina. Coloquei a culpa na gasolina e falei, vamos colocar a gasolina. A pastora Nívia tinha feito uma cirurgia vocal. Desceu com o carro, conseguimos colocar a gasolina, coloquei a gasolina, tentei funcionar o carro, nada do carro pegar, e eu pus ela para empurrar o carro. Ai, vocês sabem que tem dentista aí que dá 3 dias de atestado, né, irmãos? Dependendo do que faz. E ela arrancou um dia antes, né? Ou no dia? Arrancou no dia e eu colocando ela para empurrar o focinho. E aí consegui fazer esse focinho chegar em casa. Consegui entrar com ele na garagem. Daí a pouco fui dormir. Já dormi meio preocupado. Nesse dia a primeira coisa que eu fiz não foi orar a Deus e entregar minha vida na mão do Senhor. Eu confesso para os irmãos. Porque eu acordei 5 e pouquinho da manhã, na hora que eu abri o olho, eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com esse fusquinha? Diante de Deus, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com esse fusca ali? Me ajuda a levar esse fusquinha, eu tenho que entregar esse fusca para esse menino, porque ele vai embora, ele ia embora mesmo, irmãos, ele é lá, como é que é o nome da cidade? De Rio Casca, e não, eu tenho que, e eu falei, não, me levando, que eu tenho que entregar esse fusquinha a esse menino. E aí saí com ele, e ele na hora de pegar, eu pus ela para empurrar de novo, consegui dar um tranco. Entra ali, meu pai! Corre! Ela entrou meio que com o carro andando, é pouco agora, mas é verdade. Ela entrou meio que com o fusquinha andando, parei cedinho, tive que acordar o rapaz para entregar ele no fusca dele. Falei, o quê? Eu vou perder a minha paz por causa de fusquinha? Vou nada. Você entendeu o que eu disse aqui? A paz mora em 2 lugares, primeiramente em Deus, e segundo, nas escolhas que a gente faz. Eu lá ia prejudicando a minha e a vida dela por causa da minha escolha. Sabe? Então, é muito verdade o que está sendo pregado aqui. Cuidado com as escolhas. Medita. Se você é casado, participe. Seu esposo, sua esposa. O que você acha? Uma coisa bacana. Eu não sou machista, eu sou verdadeiro. Eu acho importante participar. Eu participo, pastor, no nível das minhas decisões, delas todas. Só não participei do focinho. Porque eu queria tanto que eu falei, vai dar. E vamos, e quase que eu complico tudo. Escolhas. Quem está entendendo a mensagem até aqui diz amém. Tá? O que eu preguei aqui? Você não é bobo, eu preguei aqui que se alguma escolha que você fez está tirando a sua paz, você tem que fazer o que eu fiz com o fusquinha. Amém ou não amém? Você tem que fazer o que eu fiz com o fusquinha. Se está tirando a sua paz, a sua alegria, faz o fusquinha pegar no tranco e entrega. Amém? E para terminar, irmãos, ainda tem um minutinho ali ainda, ó, 15 minutinhos ainda. Ó. Mansidão. Tem uma sequência aqui? Tem paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mas a gente vai falar para terminar de mansidão. Mansidão também é um fruto do Espírito. Eu quero olhar no seu olho, por favor, para te pedir uma coisa. Eu estou falando de mansidão, amém? Amém? Mansidão, ser manso.
Mansidão. Eu quero olhar no seu olho para te pedir uma coisa. Em nome de Jesus, para de ser ranzinza. Tem gente que é ranzinza demais. Tem pessoa que é ranzinza ao extremo. Tem pessoa que parece um rabugento. Quem lembra do mantra? Irmãos, eu quero perguntar aqui. Levanta a mão só para eu ver. Quem sabe quem é o mantra? O rabugento. Quem não sabe vai ficar meio no vácuo. Mas eu te explico mais ou menos. Rabugento era um personagem do desenho, e eu não estou te chamando de cachorro, mas ele era um cachorro, tá bom, irmãos? Viu? Não estou te chamando de cachorro, não. Que ele era reclamão. Tem pessoa que parece o mantra. O nome dele é mantra, rabugento. Tem pessoa que parece ele. No desenho, qualquer coisinha que acontecer, tem pessoa que parece ele, tem pessoa que acorda assim, ó. Como é que começa a essa casa, povo nojento, tá doido, tô aguentando mais, nossa Deus do céu, essas vazias, tá doido, não aguento mais, povo, não estou aguentando mais, eu vou sumir dessa casa, qualquer hora dessa eu sumo, vou estar tirando minha paz, esse bando de agente, não vou falar nada não. Melhor ficar calmo, porque se eu continuar falando aqui, velho. Tem ou não tem pessoa assim, irmão? Tem ou não tem? Tem pessoa que é o mantra purinho. Tem pessoa que é a mesma coisa. Nossa, Deus do céu, ranzinza demais, mas faz de tudo, fala sozinho. E uma agonia, você está entendendo? Irmãos, nós temos que parar de ser ranzinza, e ser mansidão vai ser manso. Jesus, ele nos indica na palavra dele ser prudente como a serpente, amém ou não amém? Mas ser manso como a pomba. Seu nível de estresse está alto demais. Porque tem hora que você está reclamando, você nem sabe mais de que você está reclamando. Você se perde no que você está falando. Então deixe de ser ranzinho em nome de Jesus. Isso aí pode atrapalhar a sua vida, pode atrapalhar sua casa, sua família. Tem hora que está tudo bem, não é? E não parece que tem gente que caça alguma coisa? Não parece? Não parece? Tem pessoa que caça alguma coisa, ela fica na casa assim, deixa eu ver. Aí não tem ninguém para reclamar, começa a falar de si mesmo. É por isso que você tem que se amar. Amém? Glória a Deus. A gente terminou a mensagem aqui. Hoje nós vamos terminar o nosso culto de